Então, gente, quero agradecer imensamente, agradecer a sua companhia, agradecer por todos os parceiros que estamos aqui, agradecer aos nossos colaboradores da Apre Consultoria. E quem não conhece ainda, meu nome é Cálidon Costa, sou consultor e palestrante na área do turismo. Sou turismólogo de formação, possuo um mestrado e doutorado na área também do turismo e hotelaria. Tive a oportunidade de fazer um estágio doutoral na Universidade de Alicante, na Espanha. Tive também a oportunidade de assumir alguns cargos, tanto no setor público como no setor privado. Estou também dentro da academia. E essa experiência eu quero compartilhar um pouquinho com base em um conteúdo que nós vamos trazer para vocês hoje, que é a governança. Entender um pouquinho que essa governança de turismo, esse processo de gestão, seus desafios e as suas oportunidades. Então, muito feliz, espero que todos vocês fiquem conosco. Então, vamos lá, gente. Gente, continuando aqui, quando nós falamos de governança, nós pensamos assim, às vezes, o que vem a ser, então, Cálidon, essa governança? O que é, de fato? A governança pode olhar por diversos aspectos. Entender que, primeiro, a governança ela veio para solucionar alguns problemas. Ela surge no chamado governança corporativa, que é um dos tipos que nós temos de governança, dos mais diversos. Nós temos governança de turismo, governança corporativa, governanças ambientais, governanças administrativas, governanças públicas. Então, nós temos vários tipos de governança. Só que a governança em si ela tem um princípio, que é fazer com que esses conflitos sejam menores, esses conflitos sejam resolvidos pelo um grupo de atores, um grupo de pessoas que de fato compreendem sobre aquele determinado assunto específico e queiram solucionar, e queiram encontrar um objetivo comum para que todos possam trabalhar em conformidade do desenvolvimento e do crescimento daquele determinado setor. Então, quando a gente pensa em governança, entender que ela tem que ser transparente, que ela é paritária, que ela tem uma função primordial de fazer com que todos os seus entes tenham voz igual, possam fazer as ações conjuntas e uma relação de confiança que é uma relação primordial e uma dos principais objetivos que uma governança tem. Então, no Brasil, nós temos um formato da governança de turismo com base muito nas chamadas IGRs, que são instâncias de governanças regionais. Quando a gente pensa nas IGRs, tem que pensar que ela nasce com base num programa, que era o Programa de Regionalização do Turismo, que nasce lá em 2004. Em 2005, 2007 e 2013, nós começamos a ter uma novas reformulações, pensando não somente na melhoria do programa, mas entender que nós temos que ter uma institucionalização dessas IGR, dessas instâncias de governança de turismo no Brasil. E aí nós temos duas diferenças que nós temos que ter muito claro isso. O que é uma governança e o que é uma instância de governança. Quando a gente pensa, por exemplo, o que é uma instância de governança? Vamos pensar que a instância de governança ela é um órgão, ela é uma casa. Vamos imaginar que ela é uma casa. Essa casa ela é a instância, ali é a instância, a casa. Dentro da casa moram pessoas que têm que ter uma relação de convivência, tem que ter uma gestão ali dentro organizacional para que possa ter a melhor convivência possível. Essa gestão dentro, esse modo de convivência, essas estratégias que são realizadas ali dentro para se conviver, isso é governança. Então a instância ela é o quê? Ela é o órgão, ela é onde acontece a governança. Então, esses aspectos tem que ter muito claro o que é um e o que é o outro, porque ao longo de nossa conversa nós vamos falar muito sobre IGRs e muito também sobre governança. Então, que fique claro que a governança, ela é o que? Dentro da casa, é o que acontece, é a gestão, é a estratégia, é a forma de agir, é a forma de organização. E a instância, essa IGR, ela é o órgão, ou seja, ela é a casa nesse momento. Aí, quando a gente olha aqui para o Rio de Janeiro, já para dentro do Rio de Janeiro, a gente tem que entender que no Rio de Janeiro tem 12 regiões turísticas e 83 municípios. Ou seja, nós temos 12 instâncias de governança regionais de turismo. Tem que ter essas 12 instâncias de governança regional, porque são critérios para que essas regiões façam parte de quem? Do mapa do Ministério do Turismo. Que o mapa é um instrumento que o governo federal tem de entender e compreender melhor o turismo de uma forma muito mais descentralizada, que oportuniza para que as regiões tenham uma autonomia muito maior em relação à sua atuação no município, a sua atuação no estado, a sua atuação na região. E são 83 municípios. Esses 83 municípios significa que eles também têm 83 instâncias de governanças. Não a IGR desse formato, como foi estabelecido pelo setor federal, que são essas chamadas institucionalização das instâncias de governança regionais. Elas têm sim conselhos, e esses conselhos também são considerados uma instância. Então, o município fazer parte de uma região, ele necessariamente tem que ter um conselho municipal.
Se o município tiver também conselho municipal, que é um dos critérios, ele não faz parte, ou seja, ele também tem uma instância de governança. E a gente olha para o Rio de Janeiro, nós temos então 12 regiões turísticas com 83 municípios. Quando a gente consegue pensar em governança, nos conceitos de turismo, um olhar para a governança muito mais conceitual de turismo, a gente pode pegar um conceito aqui de Conceição que diz assim, que a governança de turismo constitui um modelo de gestão imbricado nas relações sociais, na qual seus atores participam das tomadas de decisões sempre de forma conjunta, cooperada, transparente, com o intuito de proporcionar o desenvolvimento das atividades turísticas das regiões. Uma das questões principais e primordiais que nós temos que entender de forma muito clara é que é cooperado. Nós temos que ter ações conjuntas, ações que as pessoas se ajudam, entender que o turismo ele é negócio coletivo, entender que o turismo ele nasce de uma força, que eu digo sempre que é uma força centrífuga, é de dentro para fora, é fazer o de casa, é entender no processo gestacional, processo de gestão mesmo, como é que eu me organizo, para que aí sim eu possa fazer parte e levar meu turismo para outros cenários e tentar também dar outros olhares para eles. Então a governança ela possui diversos aspectos, mas diversos aspectos de implicações. Mas quando a gente começa a entender essa governança, é perceber que elas são uma nova forma de governar. Ela é um novo cenário, é um novo modelo. Ela tem mais autonomia. Então, por ser um novo modelo, significa que houve uma quebra de paradigma onde sai de modelo centralizado para um modelo descentralizado, em que as próprias regiões turísticas elas sabem muito melhor sobre elas, então elas podem decidir o que fazer no turismo local. O entendimento que tem que ter, se você faz parte de uma governança, você que está aí agora me assistindo, se você faz parte de uma governança, qual é o seu papel na governança? Qual a sua função lá dentro? O que você contribui para a governança? Também o que a governança pode contribuir com você? Não é só o aspecto de levar informações, mas o aspecto de cultivar informações ali. Você é um cultivador também, porque você está plantando muito junto. Entendimento que você tem que crescer junto, que cresce junto. Claro que eu entendo que o empresário, ele olha para si, eu sou empresário, eu tenho uma consultoria, então olho também para dentro. Só que eu entendo que o turismo depende sempre, ele funciona que essa cadeia é uma forma de rede muito maior do que até outros setores. O turismo é transversal, né? O turismo, ele de fato ele é multidisciplinar. Só que o turismo ele tem algo que ele mexe com uma sociedade de uma forma muito diferente, porque trabalha bem com sonhos, trabalha com realizações, mas trabalha com os princípios que nós temos hoje como gerador de emprego e renda. E aí a gente entende, então, que são as políticas públicas que beneficiam quem? Todos os participantes. Não somente aqueles atores que estão inseridos dentro do processo da governança, que fazem parte e têm a oportunidade de ser decisório, mas sim em todo o processo geral de uma governança. E também as pessoas que estão externamente também são beneficiadas por ela. Participação do Estado, né, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada. É todo mundo, gente, lá dentro. É todo mundo. É setor público, é setor privado e é terceiro setor. E a sociedade também junta. E aí é um aspecto que você tem, o que é bom para todos nós, o que é a melhor forma de se fazer, como nós devemos organizar. Se eu penso que eu quero desenvolver o Rio de Janeiro de uma forma mais profissionalizada para algumas regiões, o que eu preciso então? Eu preciso ter uma governança mais profissionalizada. E aí tem aquela questão de entender que nós temos que ter aspectos que são convergências de ações e objetivos. Que sejam ações convergentes, que todos são beneficiados, e objetivos muito mais comuns. Entender que talvez uma ação não lhe ajude tanto naquele momento, porque você acredita que aquela ação não é para você. Só que você perceber lá na ponta, se a ação... Imagine que uma ação é uma ação muito mais voltada para as agências de viagem. As agências de viagem são que vendem destino. As agências de viagem são que informam que tem um destino. As agências são, de fato, operadoras. Eles têm um contato direto com o cliente, direto com o turista. E aí ela pode indicar um hotel, pode indicar o seu restaurante, pode indicar seu atrativo turístico, pode indicar um guia de turismo. Vejam como é uma rede que todo mundo ganha em algum momento. Então você tem que começar a perceber que você também fazendo parte de uma rede forte, você tem muito mais possibilidade de fazer com que o seu município se desenvolva, cresça, melhore, né? E essa atividade turística seja olhada de uma forma muito mais diferente. Ele é múltiplo, tem uma complexidade de muitos atores, são múltiplos atores de diversos setores que estão lá dentro, diversas associações representadas, muitos com interesses comuns e muitos com interesses divergentes. Então é por isso que surge a governança. A governança ela surge para que ela possa sanar essas divergências e passem a ser convergentes, né? Necessidade de renovar recursos e produtos. A governança ela propicia
com que o que nós pensamos como recurso turístico possam tornar-se produtos turísticos, não apenas mais um recurso. É o apoio de todo mundo, é entender quem pode vender, entender quem pode ajudar, entender quem pode compartilhar informação, mas entender principalmente quem entende de determinado assunto, quem tem determinada atividade. Não é pensar que cada um no seu quadrado, é pensar que cada um tem uma especificidade de conhecimento que, se você leva para um grupo, o outro vai te ajudar no que você tem mais deficiência e você pode ajudar o outro no que tem mais deficiência. Significa que todos vocês, que todos nós também que estamos no turismo atuando o tempo inteiro, né, no dia a dia, e estamos na ponta ali, possamos ter a clareza que esse trabalho tem que ser mais fortalecido de forma conjunta. E também você tem que ter muito objetivo, que eu digo assim, você tem que querer fazer parte dela. Em muitos momentos você pode até não querer, olha, eu não sou disso, eu não gosto de trabalhar cooperativamente, eu não gosto de associação, eu não quero fazer parte. Não tem problema, você não quer fazer, opção que você tem, mas você não vai fazer. Só que você vai voltar. Sabe por quê? Porque você pode sair até pelo amor, mas você volta muitas vezes pela dor. Então isso é uma questão que permanece muito na governança, de ter um processo de trabalho em conjunto. Governança é ponte. Governança, ela liga um ao outro. Governança, ela faz com que você tenha processo de caminho de ida e volta. Ela não é muro. Os muros apenas afastam. Então, governança nunca vai ser muro. Governança vai ser sempre ponte. E é crucial o relacionamento entre todos, entre mercado e governo. E aí não é somente você esperar como governança pelo governo, ou você também tentar fazer sozinho. É sempre ter uma relação e saber até onde você pode ir e até onde também você pode contribuir. Quando vamos pensar nas implicações, nós temos ainda muitos aspectos, como, por exemplo, o sistema que permite a interdependência entre organizações. As organizações, cada um representa uma associação, cada um representa uma entidade, um setor específico que está dentro de uma governança, dentro de uma IGR. O que acontece? Por mais que eu tenha as minhas intenções com a associação, eu tenho que entender qual a associação, quais as intenções agora de todo mundo. Então você tem a sua interdependência, você é independente, depende do que seja a instância de governança, você tem sua opinião, você tem que trazer benefícios para os seus associados também, se você é de uma associação diferente, mas o elemento principal é que isso tudo tem que estar aí dentro, ou seja, você vai ter sempre uma relação de interdependência com seus pares. A contínua interação entre os seus membros de uma rede, caminhar junto, é fazer reunião, é se encontrar, é negociar, é fazer parceria, é contínua. Isso tem que ser sempre tem que ser visto. Porque isso possibilita que a sua governança fique fortalecida e que a sua governança também fique muito mais profissionalizada. Desculpe. A interação que permite confiança com regras negociadas. Isso aqui é primordial. Por que isso aqui é primordial? Eu tenho interesse muito meu de desenvolver o turismo do modo que eu penso. O meu colega ao lado de uma associação, ele não pensa igual a mim, e quer uma coisa muito diferente da minha. E aí você pensa assim, e o outro vem com mais outra ideia que você nem sabe o que é, nunca ouviu, está ali naquela reunião. Quando você tem regras negociadas, você sabe até onde você pode ir e até onde você não pode ir, até onde o seu parceiro também pode ir. Porque vocês negociaram regras ali dentro. Então, por isso que é tão importante você ter regimentos e ter estatutos claros, que todos saibam o que estão fazendo parte e todos saibam de fato porque eles estão ali naquele momento. Tá? Uma significativa autonomia em relação ao Estado. Aí a região permite, a instância de governança regional, até os próprios conselhos municipais, eles permitem ter uma certa autonomia, decidir o que pode fazer da sua atividade turística, qual a melhor forma de trabalhar com a atividade turística, qual a melhor forma de fazer com que aquele setor desenvolva, cresça, qual o melhor curso que tenha, qual as melhores ações, quais os melhores projetos, sempre pensando em resultados que venham beneficiar a todos. Tá? Relações entre o Estado, a sociedade civil e os interesses econômicos através dos quais se tornam decisões e orientam a sociedade e produzem uma ordem social. Aí, gente, é muito claro. Por que eu gosto disso quando a gente pensa? Você vai ter relação o tempo todo. Se você consegue cultivar uma relação positiva, uma relação madura, uma relação que não precisa gostar. Você não precisa gostar do outro para fazer parte de uma governança. Você precisa entender qual é o limite dele e qual é o seu limite. Agora você precisa entender qual a convergência dos dois para que de fato melhore a região. Aqui não é uma relação apenas que você tem que gostar do outro, é uma relação que você tem que ser profissional naquilo que de fato pode contribuir com o outro. O que acontece muito com governança? Eu vi muitas discussões dessas. Às vezes você está numa governança e você não gosta de determinada associação, determinado fulano que representa aquela associação.
E aí ele coloca uma ideia, a ideia é muito legal, a ideia é positiva, a ideia pode funcionar, mas você discorda porque você não gosta dele. Isso é um erro terrível que nós temos nas nossas governanças. Eu não tô ali para gostar de determinada pessoa. Eu estou ali para fazer algo que é bom para todo mundo, que contribua para o meu negócio e que também eu posso contribuir com o negócio do outro. Lembra falando nisso, que turismo é um negócio coletivo e é pensar de forma, de fato, coletiva. Então, quando a gente pensa em governança, pensamos em pilares dela. E aí eu trouxe alguns pilares, que é a gestão, a relação de confiança, as informações, a transparência, a cooperação, as estratégias, as ações e os resultados. São pilares. Isso dá sustentação à governança. Você tem que ter isso. Tem que entender que a sua gestão tem que ser uma gestão flexível, que você consegue ter voz, que você também pode ouvir também um outro, né? Que você tem uma relação de confiança, as informações são compartilhadas com todo mundo, elas são transparentes, as prestações de contas ocorrem de forma transparente, é cooperada, existem estratégias para realizar cada projeto, estratégia em cada ação, estratégia para encontrar resultados que sejam resultados que beneficiem todo mundo. Na governança, aí, nós temos que pensar que a governança é cheia de elementos que constituem ela. Não significa que tem que saber cair todo isso, não. Você tem que saber primeiro o seu papel ali dentro. Qual é o meu papel? É contribuir com as pessoas que também contribuem comigo. É poder fazer ações e realizar ações que de fato sejam ações que nós possamos ter resultados positivos. Não somente ações que nós façamos sem ter sequer medição ou medida para saber por que nós queremos fazer aquela ação. Não. Ação por ação não resolve. É igual que a gente pensa em motivação. O que vem a ser motivação de forma muito clara para você fazer determinada ação? São motivos que eu tenho para fazer uma ação. Isso é motivação. Tem que ter motivo para que você tenha uma ação. O motivo principal é que todos nós possamos ter recursos financeiros, que nós possamos ter uma sociedade melhor, possamos ter desenvolvimento social e ambiental para todo mundo, nós possamos ter uma geração de emprego muito melhor do que nós tínhamos antes, podemos também fazer com que a renda ali naquela região, naquela cidade, naquele município, melhore. Então, quando a gente olha também para o Rio de Janeiro, tem que pensar quais são as regiões que têm mais benefícios. Não benefícios no sentido de ter benefícios do seu estado, dos seus empresários. Benefícios porque ele já na sua própria estrutura organizacional, desde lá de trás, ela já veio se preparando turisticamente. Então isso beneficiou ela para que ela hoje tivesse uma governança muito mais preparada. Mas muitas vezes regiões menores, que são regiões iniciais, também têm uma organização muito bem feita, que necessita apenas de um novo processo de investimento, que é o qual uma governança organizada pode buscar, investimento para seu desenvolvimento. E aí na governança nós temos princípios, características, tipologias e funções. Aqui tem algo muito claro que a gente pensa em, como pensar em princípios? Princípios, temos diversos princípios. Desde a sua abertura de negócio, abertura de negociação, ser aberto para fazer contato com o outro, passando pela visão estratégica, transparência, participação, eficácia, eficiência, liderança, poder, coerência, responsabilidade. São diversos princípios. Primeiro tem que entender qual o seu princípio ali dentro. O seu princípio é porque você de fato é uma pessoa transparente, você pensa, você gosta de participar, você tem uma visão estratégica, você é aberto a novas negociações. Então entender que a governança tem princípios. E você tem que saber quais os seus princípios como associação, como entidade, para fazer parte daquele sistema organizacional que é a governança de turismo, que é a instância de governança de turismo, no qual você vai estar dentro de um processo de gestão que é a governança. Né? As características comuns da governança. Então vamos pensar que é menos controle governamental e previsibilidade, ou seja, com menor controle você tem mais chance até de buscar novas parcerias e encontrar novas soluções para negócios que você consegue enxergar e não tem aquela lentidão que algumas vezes o Estado tem, o Estado possui. Não porque ele quer, às vezes é muito por questão da própria burocracia que faz com que seja muito mais longo esse processo. A ausência de autoliderança evidente. Aqui eu quero que você observe e olhe agora para a sua governança, para a sua instância de governança, aonde você faz parte. Se você está numa governança que você só consegue viver a imagem de uma ou duas pessoas, essa governança é um problema. Porque a governança ela não tem essa liderança evidente, porque a governança ela é todo mundo. A governança ela é paritária, tem que ser equilibrada. Todos têm voz, todos têm ação, todos têm chance real de compartilhar. Então, se você percebe que uma governança tem só um que fala, só um que determina o que faz, está muito errado a sua governança. É preciso repensar, é preciso reorganizá-la. A ausência de prévia hierarquia, ou seja, não existe alguém que vai assumir para mandar totalmente.
Essa questão de ser prévia significa que todo mundo que está ali pode ser apto a ser um gestor, a ser o secretário, né, a colocar informações sobre o que se pode fazer, criar estratégias. E isso tudo condiz com quem? Com todo um processo de gestão, porque todo mundo faz parte dela, então todo mundo tem a mesma possibilidade ali dentro. Então lembra que a governança ela é sempre paritária. Você faz parte dela, você é um ente vivo literalmente dela. Você tem a possibilidade de não ficar só ouvindo, você tem a oportunidade de falar, mas a oportunidade de executar e a oportunidade de levar novas estratégias e criar uma relação também de confiança, de você criar com outros e outros também criarem com você. Inclui múltiplos stakeholders, que são as partes interessadas, aí são diversas partes interessadas, tanto dentro da governança como também fora do próprio processo da governança, e interesses em tarefas específicas, né? Ela é evolutiva e contextual, ela é sempre evolutiva. Agora você tem que sempre ter claramente qual o contexto que você está passando. Nós vemos no mundo nesse momento muito conectado. Nós vivemos num contexto de hiperconexão. Veja esse evento. Veja como estou falando com vocês agora. Possivelmente, nesse evento, talvez eu estivesse ali conversando com vocês. Mas veja como é o contexto. O contexto de tecnologia. Então você tem ferramentas, novas ferramentas a utilizar a seu favor. Utilize ela a seu favor. A tipologia de governança. Nós temos alguns tipos de governança, chamado de comunidade, hierárquica, redes e mercado. Entender que a comunidade ela tem um processo muito maior nas suas decisões. Aí você vai ter uma questão da comunidade hierárquica. Porque hierárquica não é que ela tenha uma decisão de fato de um só mandar. É onde o setor público ou o setor privado eles são muito mais evidentes. Nós temos as redes, que é o sonho de todo mundo. Que a governança vai seja de fato em redes, onde o compartilhamento é maior do que tudo. O compartilhamento é a maior possibilidade que nós temos de fato de passar informações, receber informações, caminharmos juntos, criarmos ações, criarmos estratégias, ter uma relação de confiança e encontrarmos resultados que beneficiem tanto nós como atores e também como a sociedade civil como um todo. E a questão de mercado, que é um setor privado. Ele dita muitas regras. Existem algumas governanças no Brasil em que o setor privado, de fato, ele coordena a governança. E eu confesso a vocês que essas governanças têm tido muito sucesso. Uma governança em que o setor privado é um setor privado que toma as rédeas e começa, de fato, a colocar suas ações ali em prática. São governanças que têm tido muito resultado no Brasil. Em outro momento, você pode estar em contato conosco, que a gente pode falar desse tipo de governança. E as suas funções, que é possibilitar que as políticas ocorram de forma convergente, como nós falamos o tempo todo. É uma função dela ser convergente, que todos nós olhamos para dentro para que nós possamos fazer um trabalho futuro para fora. Participação transversal, cooperada dos atores de forma contextualizada. Isso aí tem que ser contextualizada sempre. Permitir que haja as implementações das ações após a decisão conjunta dos atores da governança. Gente, entendam. Por favor, é sempre em conjunto. Governança não é empresa privada, em que você vai ter o chefe lá, o gestor, o CEO, que for para tomar decisão naquilo que ele acredita que seja melhor. Aqui é conjunta. Você tem que, se você quer que a sua opinião prevaleça, mostre por que deve prevalecer. Diga por que você pode alcançar aquele resultado. Diga por que as estratégias devem ser de fato melhores. Explicar o porquê. Não somente você chega lá e querer que as pessoas aceitem a forma que muitos talvez nem entendam aquilo. É conjunta, é todo mundo, sabe? É aquela questão de você perceber, poxa, acho que pode ser interessante, eu vou dar um voto também nisso aí, acho que eu vou junto. É vir junto, é caminhar junto, é concomitante, ou seja, ao lado. Né? Gerar resultados que sejam plausíveis, concretos e construídos cooperativamente. Aqui é um detalhe. Resultados, você não pode fazer o projeto que não tem início, meio e fim. Que você não saiba qual foi o resultado real dele. Porque se tem um projeto que tem um início e começa a fazer, você não sabe o resultado final, para que você faz esse projeto? Os projetos têm que ser mensurados. Eu tive um projeto que foi início, meio e fim e achei resultado X. Esse resultado beneficiou determinados setores. O resultado beneficiou todo mundo, então, na governança. Os atores, que também, quem é a parte interessada, os stakeholders que estão lá de fora também e se beneficiaram dele. Resultados plausíveis, resultados também que seja possível se alcançar. Você não pode pensar em coisas mirabolantes ou coisas incríveis que talvez você não alcance. Pense para dentro, pense para a sua região, pense para o seu município. Pense o que o seu município tem de bom e vamos exacerbar esse bom. Vamos fazer isso ser maior ainda. Vamos colocar isso em mídia, vamos colocar isso no marketing favorável. Vamos fazer a agenda positiva disso.
e fazer com que você tenha mais eficiência melhorando. Então, façam ações já do que vocês têm de bom e principalmente ações do que vocês podem melhorar. Porque aí sim você vai entender que você vai ter um conjunto de valores que sejam de fato efetivos. Não somente eficazes ou eficientes, mas sejam efetivos, realizáveis. Tá bom? Quando a gente pensa em um desafio, eu trouxe alguns desafios para nós. Primeiro, compreender o que é governança. O que é a governança? Viemos falando aqui que é a governança. Governança é um conjunto, né, de atores em que tomam decisões que sejam decisões que possibilitem com que toda a região, com que todo município, todo estado tenha benefícios a seu favor. Ela é transparente, ela é paritária, ela é de confiança, ela possui estratégias, né? Ou seja, tem diversos elementos constitucionais. Entender de fato o que é ela e por que você está também ali dentro. O desafio são lideranças flexíveis. Se você está representando alguém, você já é uma liderança porque você é um ator representando alguma entidade dentro do processo de uma instância. Quando você está ali dentro, você tem que entender também que você tem que ser uma liderança que no mundo moderno ela tem que ser flexível. Não adianta você pensar aquela liderança arcaica, dura, impositiva, isso não funciona mais, isso funciona há muito tempo. A liderança é só mais flexível, você tem que saber ouvir, pode também você saber se expressar. Atores que conversem e atuem entre si. Aí é um desafio que nós temos, ter atores que conseguem conversar entre si, que conseguem atuar entre si. Não aquele que vai para lá querendo que só sua opinião prevaleça, porque ele acredita que o setor dele é melhor que o outro, é mais importante que o outro. O turismo todos é importante. O turismo todos são segmentos que se convergem, todos os segmentos encadeados. Essa concatenação que nós temos de pessoas ali que vão, sabe, como se fosse uma corrente que fosse juntando, fica muito mais forte do que apenas um. Então a intenção é muito essa. Então são desafios que nós temos, de ter atores que conversem entre si. Entender que a cooperação está acima do individualismo. Entender que cooperar significa falar por muitos e ouvir por muitos. Individualismo significa eu falar por mim e tentar fazer as coisas sozinho. Diminuir os conflitos em setores público e privado. Aí são conflitos mesmo, porque o setor público quer que o governo faça muita coisa e às vezes ele não dá conta mesmo para fazer, ou às vezes também não quer fazer. Ou então, também entender que o setor privado tem que fazer também sua parte, não ficar apenas esperando pelo governo. O setor privado também tem que saber até onde ele pode ir e também, principalmente, como ele quer ir e para onde ir. Ter conhecimento sobre o turismo local ou regional, saber qual é a região, saber o que você tem lá, saber os atrativos, saber, conhecer. Você quer falar do seu local sem conhecer? Possível, né? Venda o seu local conhecendo muito o seu local, conhecendo muito os seus atrativos, muito os seus hotéis, muito os seus restaurantes, conhecendo de fato a sua região. Visão a curto prazo. As pessoas têm esse desafio muito grande, sempre querer para ontem no turismo. E o turismo, desculpa dizer para você, o turismo ele é médio e longo prazo. A curto prazo você sana, né, talvez uma dor, mas certamente você não vai ter a cura. A cura se busca em mais longo prazo. Projetos realizáveis com investimento, ou seja, realizáveis. Investimentos têm que ser de fato realizável, que você pode ter para aquele momento ali, para fazer futuramente, com prospecção, com planejamento, com entendimento do que você quer organizar com aquele investimento. Então é um desafio grande que nós temos o tempo todo. E a falta de técnicos na área. O turismo ainda é muito amador em alguns lugares, né? Eu digo isso com forma de Brasil, não estou pensando somente em Rio de Janeiro, tá? Isso é em forma de Brasil mesmo. O turismo ainda tá muito amador. Muitos técnicos que ele necessita e não coloca para dentro. Ele não chama de fato para dentro as pessoas que conhecem e se prepararam para falar de turismo. Estudaram sobre turismo, buscaram conhecer a região e a cidade do turismo, tem prática no turismo e tem também um entendimento teórico sobre o turismo. Ele consegue aliar essa teoria com a prática. E aí fica sempre um processo muito amador, não fica quase um processo profissional, que é o que nós queremos o tempo inteiro. E todos os dias que nós buscamos isso, né? Que seja muito mais profissionalizado. Aqui, gente, são as oportunidades. Vejam a quantidade que nós temos, né? Compreender os objetivos das partes interessadas. Então, assim, nós temos a oportunidade de compreender o que o outro quer, saber o que o outro quer de fato e o que o outro pode contribuir com você e o que você pode contribuir com o outro. Desenvolver uma cultura local de parceria. Olha as oportunidades de trabalhar com parceria sempre, todo mundo ganhando ali. Criar e apoiar a transferência de conhecimento. Conhecimento só para você é um conhecimento que talvez lhe dê um pouco de dificuldade. Conhecimento muitas vezes pode ser compartilhado, mas compartilhado da forma correta. Compartilhar também sabendo que você pode ter retorno dela. Definir uma estratégia de marketing partilhada e participativa.
marketing local, marketing municipal, marketing regional, todos inseridos dentro do próprio processo de marketing. Tem aquelas criações de catálogos, criações de plataformas digitais, assim, são criações de formas diversas que você tem de compartilhar e vender o seu destino. Desenvolver ferramentas da organização de marketing, isso é o processo de desenvolver ferramentas novas ou ferramentas que você tem à sua disposição. Facilitar a comunicação interna e externa. Essa facilitação que nós temos que buscar, essa comunicação, a comunicação é tudo. Se você passa bem o que as pessoas querem de fato compreender, se você consegue transmitir o que você quer, as pessoas talvez compreendam, e aí ela compreendendo claramente, elas vão fazer o quê? Elas podem vir com você na sua ideia. Elas podem vir com você do que você de fato pretende oferecer. E a mesma coisa quando alguém falar para você, você compreendendo aquilo de forma muito clara, você tem a oportunidade de também contribuir. Gerir a mudança. É um processo integral. Gerir mudança. Fazer com que as mudanças ocorram dentro do processo de gestão, dentro do processo organizacional. As mudanças são salutares quando elas vêm para agregar. Mudanças que vêm apenas para diminuir, ou afastar, ou separar, isso não serve. Governança, ela é soma e multiplicação. Ela nunca é divisão e ela nunca é subtração. Tá? Apoiar a inovação. Todo o tempo antenado, todo o tempo buscando processos inovadores, processos diferentes, processos que nós temos de sustentação hoje, que é aliado à inteligência e inovação, ou então os famosos TICs, né, que é tecnologia de informação e comunicação. Coordenar e o relacionamento entre os vários atores. Né? Então, por trás você tem de ter uma coordenação que funcione, uma coordenação logística até, em que todos saibam a sua função e todos saibam o seu papel. E controlar os processos divergentes. Né? Processos difíceis tem que começar a controlar. Isso é importante que você tem de fazer. Melhora a compreensão das dinâmicas do destino e das forças em jogo. Você melhora o seu destino, você melhora a dinâmica dele, você faz as pessoas atuarem de uma forma diferente, em gerando divisas, mas não gerando somente, quando a gente pensa nessas divisas, em empregos, que renda em empregos, mas gerando principalmente uma possibilidade de aquele turista estar muito bem atendido, ser muito bem atendido, estar muito à vontade naquele destino, querer voltar e trazer outras pessoas. Então, tudo isso faz parte de um cenário que uma boa governança pode proporcionar a esse turista dentro da sua própria região ou município. Garante a partilha do conhecimento que contribui com a cooperação. Isso você garante mesmo essa cooperação. Menos conflito. Isso é importante que nós temos que ter menos conflito na região, porque nós entendemos que nós queremos trabalhar de forma conjunta. Eficácia na tomada de decisões. Decisões têm que ser tomadas com base em dados, com base concretos e reais. Não pode ser tomado decisões apenas porque eu acho que é assim. No turismo não existe mais o acho. No turismo existe o que é fato, o que se tem para realizar. Se você quer prospectar, você tem que entender qual é o seu mercado hoje. E aí você vai prospectando ele, porque são possibilidades de mudança. Aqui ninguém é futurólogo. Assim, eu não trabalho dizendo o que vai acontecer no futuro. A gente trabalha com prospecção de futuro, mas prospecção com base em dados, com base em números que nós tivemos, quanto gerou de turistas vindo para o nosso estado, né? Quanto está vindo agora, com essa retomada, quanto nós imaginamos que podem vir, mas por que podem vir? Porque está sendo aberto e tal, sabe? Você vai ter que ter informação, informação é tudo. Por isso é o papel também que eu digo que é importante dos observatórios, que é uma contribuição que ele tem para dar para todos nós, ele está informando. E essas informações têm que ser transformadas em dados que você possa tomar decisões. Tá? Capacidade de inovação, melhor uso dos espaços turísticos. Utilizar o espaço turístico da melhor forma possível. E aqui nós vamos finalizar entendendo que todo esse processo aqui é para nós chegarmos a uma boa governança. E a boa governança, ela possui valores, diretrizes e ações que buscam beneficiar os seus envolvidos, traçando políticas que estejam alinhadas a princípios e boas práticas de gestão, diretamente ligadas ao seu desenvolvimento. Vejam que ela trabalha com princípios, com diretrizes, com valores. Isso é uma boa governança. Isso é fazer parte de uma boa governança. Isso é fazer parte de uma gestão é uma gestão que quer fazer o seu estado, o seu município, a sua região se desenvolver. É que quer fazer com que, de fato, o seu negócio também cresça. Porque se você crescer sozinho, só você, a região não vai ter o turismo que você não precisa, então daqui a pouco você vai cair.
Porque se você vem sozinho, você tem um hotel lindo, incrível, lotado no meio do nada, mas se você não tem um atrativo, se você não tem um restaurante bom, se você não tem uma agência, se você não tem um bom guia, o que vai acontecer com você? Certamente amanhã você vai falar, não está mais lá. E aí, na boa governança, a gente pensa também o seguinte, entende-se que pode haver um processo de mudanças nas gestões e organizações políticas, partindo do princípio da existência de uma boa governança, que seja objetiva e que busque ter arranjos institucionais que sejam adequados para o setor público, privado e o terceiro setor. E aí a intenção de um sonho até nosso, né? Mas não um sonho impossível, um sonho impossível. Claro que nós temos muitos caminhos ainda a percorrer. Talvez sejam distantes para algumas regiões, outras sejam mais próximas, porque as regiões são muito diversas, por mais que seja no mesmo estado, mas são diversas, os municípios também são diferentes, os atrativos são diferentes, né, formatos de regiões, os tipos de turismo são diferentes. Mas nós temos que entender claramente que o turismo é uma possibilidade real. E quem é do Rio de Janeiro sabe como o turismo movimenta o Rio. É a questão da cidade maravilhosa, é a questão assim, dos seus municípios também em torno. E aí você tem que pensar não somente no que você pode proporcionar de fato para esse turista, né, mas principalmente o que esse turista também gera para você, o que esse turista proporciona para você. Então havia sempre mão dupla, você busca trazer o turista sai beneficiado, o turista sai feliz dali e você também sai feliz porque você conseguiu lotar o seu empreendimento, você conseguiu atrair esse turista. Então a intenção nossa hoje é que você compreenda que a governança ela veio para ficar. A governança, o processo de gestão, a organização dela veio para ficar. Então, que você também queira entender mais sobre governança, no sentido de por que você está ali, qual é o meu papel nessa governança? E agora aquela outra pergunta, né? O que eu posso contribuir com essa governança? E aí vem a pergunta que a gente se faz todo dia. O que essa governança está fazendo por mim? Mas comece a entender primeiro por que você está lá, qual é o seu papel dentro dela. Certamente essa governança tem muito mais chance e possibilidade de crescer e desenvolver. Então agradeço novamente, muito obrigado pela oportunidade, fico feliz em poder compartilhar com você esses minutos. Aqui estão contatos da nossa empresa, que é a Apri Consultoria, você pode ficar muito à vontade para entrar em contato conosco, qualquer dúvida, né, a gente diz que o turismo, quando todo mundo descansa, nós estamos trabalhando, e as consultorias também são assim, então nós estamos sempre à disposição de você, do seu negócio, do seu empreendimento. Então, gente, grande abraço a todos, até a próxima, espero revê-los em breve e que possamos nos rever de perto, para quem sabe não dar um abraço e dizer assim, olha, pega a sua governança aqui, que governança qualificada e que governança profissionalizada. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tudo de bom.